Greetings from Newbold College. Uma saudação do Colégio Newbold na Inglaterra. This week they've had 6 inches of snow, so I'm enjoying being on your beautiful campus. Essa semana eles tiveram quase uns 20 centímetros de neve, assim que eu estou desfrutando de estar aqui nesse campus maravilhoso. It has a lot of memories from my home country, Australia. Tem memórias parecidas e semelhantes à minha terra natal, Austrália. You have beautiful beaches, great mountains and rolling green plains. Praias lindas, montanhas e colinas. Yeah, it's just a beautiful country you have, and I miss Australia a lot. So thank you for making me feel at home here in Brazil. Um país muito bonito, o Brasil. Me faz sentir saudades da minha terra natal, Austrália. I'd like to just pray before we open the Word of God. Vamos orar antes de começar. Dear Heavenly Father, we thank you that you've brought us through another week. Pai nosso, obrigado por nos dar mais uma semana. Father, we pray that as we enter your Sabbath, that you'll just bless us as families, as individuals. Oramos, Senhor, ao entrarmos nesse sábado, que Tu nos abençoes, a nós, como família e como indivíduos. And as we gather together as your body tonight, we just pray that your Holy Spirit will just speak to us through your word, in Jesus' name. Fala-nos, Senhor, através do Teu Santo Espírito, ao abrirmos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amen. I don't know whether you had the song over here in Brazil, but we had this song, "This is the day that the Lord has made, let us rejoice and be glad in it." Não sei se vocês têm a música aqui no Brasil. Esse é o dia que o Senhor nos deu, nos alegremos e nos regozijemos nele. Did you have it? Vocês têm essa música no Brasil? This is the day that the Lord hath made. Yeah, that one? Did anybody have that one? Do you know it? Maybe not. Maybe not. That's all right. But we used to sing it. You know those songs that you know and you sing over and over and over? Nós costumávamos cantar essa música e essa é uma daquelas que a gente canta mais uma vez e de novo e de novo. Well, when I was a junior and in coming up through Pathfinders and young adults in the church, that song was just sung over and over every Sabbath in our AYs and things like that. Quando eu era jovem, nos desbravadores e na escola, essa música se repetia constantemente. And it wasn't until I was in ministry a couple of years that I didn't really like that song, to tell you the truth. Realmente eu não gostava muito dessa música, mas uns 2 anos depois do meu ministério, yeah, I actually started to read in Psalms 118. And I'll read it to you. Eu comecei a relacionar e lia no Salmo 119 sobre essa música, sobre esse verso. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. It's found in Psalm 118, verse 24. Salmo 118, verso 24. Esse é o dia que o Senhor nos deu. Alegremo-nos e regozijemos nele. And I actually didn't realize that, God doesn't actually live in time. E eu não entendia que Deus não vive no tempo. And that God actually made every day for you and I. Mas Deus fez cada dia para você e para mim. First day of creation, second day of creation, third day of creation. Primeiro dia da criação, segundo, terceiro. So every day is a gift to you and I from God. Todos os dias é um dom, todos os dias são um dom de Deus para você e para mim. And it makes it very special for me, and it clicked that God held me and you as very special beings in His creation by that gift. E aí então parece que deu um estalo que Deus criou cada dia de uma forma especial para você e para mim. I also looked over in Ecclesiastes chapter 9, and I'd like you to, if you've got your Bible, just turn to Ecclesiastes chapter 9. Eclesiastes no capítulo 9. Aqueles que trouxeram a Bíblia podem olhar 9.
And it reads like this, is Ecclesiastes 9, verse 11. Verso 11, Eclesiastes 9:11. It says this, I have seen something else under the sun. Eu vi algo mais debaixo do sol. The race is not for the swift, A corrida não é para o mais rápido, or the battle to the strong, ou a guerra para o mais valente. nor does food come to the wise, or wealth to the brilliant, or favor to the learned. Nem a comida é dada ao sábio, e a riqueza ao que é mais brilhante, e o favor ao entendido. But time and chance happen to them all. Mas tempo e sorte, a escolha pertencem a todos. So in other words, every one of us that live in the day that God made have time and chance. Todos nós que vivemos no dia que Deus fez, nesse dia temos tempo e temos chance, oportunidade. Now some people look at their lives and they're so worried about the past. Algumas pessoas olham na sua vida, eles contemplam a sua vida, estão muito preocupados com o passado. That they fail to grab the day and realize that this is the day that the Lord has made. E eles, olhando ao passado, esquecem de olhar o dia que Deus preparou para eles, que esse é o dia que o Senhor nos preparou. We blame the family that we're from, Quem sabe culpamos a família que nós viemos, the school that we did our schooling in, a escola que estudamos, or the town that we lived in, ou a cidade que nós vivemos, crescemos, the lack of opportunities that we had. ou as faltas de oportunidade que tivemos. And we forget that God made every day new, regardless of our opportunity. Each one of us has time and chance. Esquecemos que Deus fez cada dia para nós, independentemente do passado, e que cada um de nós temos o tempo e a oportunidade, a chance. Others look to the future, Outros olham para o futuro and they're just so scared about what's going to happen to the future that they don't go on trips, they don't venture out on that business adventure. e eles têm tanto medo daquilo que pode acontecer no futuro que eles não se arriscam, alguns, nem a uma viagem. Or they don't step out and follow the direction of the Holy Spirit in their lives to go. Ou eles não, quem sabe, temerosos, nem seguem a direção do Espírito Santo para quando diz vá. And so they're so stifled by fear of what could happen Eles estão tão trancados pelo medo e aquilo que poderia acontecer, that in the end they forget that this is the day that the Lord has made. e quem sabe no fim se esquecem que este é o dia que o Senhor fez para nós. Let us be glad and rejoice in it. Vamos nos alegrar e regozijarmos nele. You know, for me, every day is a gift that God has made. Para mim, cada dia é um dom daquilo que Deus fez, que Ele faz. In 2004, as a pastor of 14 years, I joined the Queensland Police Service. Depois de 14 anos como pastor na Austrália, eu me integrei à força da polícia na Austrália. My quest was to attempt to become a chaplain within the Queensland Police. Eu tinha o objetivo de me tornar um capelão dentro da polícia da Austrália, Queensland. Now, I never expected to go on that journey at all. Nunca imaginei essa jornada. My passion was for ministry, for sharing the gospel. A minha paixão era com o ministério, para compartilhar o evangelho. And here I found myself for whatever circumstances, because I was a Seventh-day Adventist, it was very hard to get into the police service as a chaplain. E por algumas circunstâncias, mesmo sendo muito difícil como um adventista do sétimo dia, ingressar à força da polícia, ali estava eu, por alguma forma especial.
for chaplains were either Catholic or Anglican, Os capelões eram ou católicos ou anglicanos. and it was very hard for a Seventh-day Adventist. So I joined as a constable. Era bem difícil para um adventista ingressar na polícia e eu me entrei como Yeah, they're the bottom of the pack. conselheiro, uma posição bem baixa. It took me 7 months, and then I was out of the academy. Depois de 7 meses de treinamento, eu saí da academia. And you know, God opened so many doors for me because I grabbed the opportunity. E Deus abriu muitas portas porque eu agarrei as oportunidades. And you know, if ever there was a place where we need Christians, it's in law enforcement. Se há um lugar que precisamos de cristãos, é debaixo da justiça e da lei. You know, one of the commands that is very core to the Old Testament gospel was to seek justice and mercy. Dos mandamentos do Velho Testamento e do Novo também, mas especificamente no Velho, busque a justiça. And you know, I think of the experiences I had, like one morning I met Luke. Muitas experiências, por exemplo, uma manhã eu encontrei Lucas. Now, Luke had been arrested. Ele havia sido preso. And he had some kind of head injury that had happened during the arrest. E durante no processo de prender o Lucas, ele teve uns ferimentos na cabeça. It wasn't me who arrested him. Não foi eu que prendi o Lucas. But I was tasked with my partner to go up to the hospital and guard him, so he didn't escape while doctors were looking at him. E a minha tarefa e do meu parceiro era de ir ao hospital acompanhando esse prisioneiro enquanto o médico o atendia para que ele não escapasse. Now, Luke was about 18 years of age. E Luke era mais ou menos de 18 anos de idade. He was skinny. He obviously had some addictions that he was dealing with. Ele era bem magro e ele com certeza deveria ser um drogado. And he'd been caught at the site of a stealing the night before. E ele foi apreendido justamente quando estava roubando. In our hospital where I went, the Gold Coast Hospital, there was a door that had a padded cell, and Luke was put in that cell. Naquele hospital, na Gold Coast, Costa Dourada da Austrália, onde ele foi colocado, havia um quarto especial fechado para esse tipo de pessoas, e ele foi colocado naquele quarto. The room was situated in the accident and emergency department. E esse quarto estava próximo à parte da UTI do hospital. Luke had manacles on his feet and hands were behind his back. Ele tinha algemas nos pés e nas mãos. E estava na parte de emergência do hospital. And he could only shuffle along as we walked E ele in there. caminhava com passos curtos. I prayed every day before I went on duty. Cada dia antes de ir ao trabalho eu orava. That God would actually use me to touch the lives of the people that I came in contact with that day. Que Deus tocasse a minha vida e tocasse a vida, que Deus me usasse e tocasse a vida daqueles que eu entrasse em contato. And I realize that a lot of you that are in secular workplaces have a difficult time in sharing the gospel. E muitos de vocês, quem sabe que trabalham em muitos trabalhos seculares, devem ter dificuldades em compartilhar o evangelho. And I want to encourage you to pray the same prayer. That God will give you courage to speak. E eu gostaria de apelar a vocês que orassem, tivessem a mesma oração, que Deus use vocês. Because God opens doors, and I stuck my head around the corner because I thought, you know, if I don't speak, how can God use me? E Deus abre portas, e às vezes a gente fica um pouco envergonhado, mas se eu não falar, como Deus poderá me usar? And I just said, my question to Luke was, is this as good as it gets? A minha pergunta para Luke então foi: esse é o melhor que pode acontecer com você? And that was the question that opened up a lot of my conversations with
captives. E essa pergunta abria muita conversa com o diálogo com os prisioneiros. Because his life was a mess when he said, well, you know, all I wanted to do was to marry my wife. Marry my girlfriend. That was straight out. A vida dele estava uma bagunça, como se diz. E a resposta dele foi simples. A única coisa que eu gostaria de fazer era casar com a minha namorada. What was funny is my partner just went, well, Goltzy can do that for you. Aí o meu companheiro falava, como ele sabia que eu era pastor, dizia assim, o Paul pode fazer isso para você, ele pode casar você. And I said, well, yeah, I can. I'll have a sit down with you. I don't mind doing that. Eu dizia assim, eu posso casar você, mas vamos ter uma conversa primeiro. And then he started to, and I asked him what his story is. E aí eu perguntava, qual é a tua história? And we all have stories of our lives. E todos temos histórias na nossa vida. And Luke started to tell about how his father had been it was a bikie member, a gang member. E ele tinha uma história que ele era um motoqueiro, membro de uma gangue. And how he had been trying to study with a local Pentecostal pastor. E ele tinha uma história também que ele havia tentado estudar com um pastor local pentecostal. Because he wanted to know more about what this Jesus could do in his life. Ele queria conhecer um pouco mais do que esse Jesus poderia fazer na sua vida. He said that his father was Irish and believed in the elves and the goblins and all the things that are associated with Celtic. Ele disse que o pai dele era da Irlanda e estava associado com todas essas lendas mais ou menos como a história do Harry Potter, dessas superstições desses pequenos anões e esses outros também. Yeah. And so his father hated the fact that he was learning about Jesus. E o pai dele odiava e não gostava que ele estava aprendendo sobre esse Jesus. But he wanted to know. Mas Luke queria saber. At that time, just as he reached that stage of the story, the doctor came back. E quando estávamos naquele ponto da história, o médico voltou. And I had to, with my partner, shuffle Luke into an observatory room. E com o meu companheiro tivemos que colocar o Luke num quarto para ser observado. And at about that stage, the doctor said, "You need to take the manacles off." E naquele momento o médico falou: você tem que tirar as algemas e aquilo que está prendendo as correntes do pé dele. Now, Luke might have been scrawny, but he was very fast. Ele poderia ser meio não tão inteligente, mas ele era bem rápido. So I said, "You just remember the conversation we had." E eu falei para ele, Luke, você lembra a conversa que nós tivemos, hein? You know, we're brothers. Nós somos irmãos. And so I took the manacles off, and as I took the manacles off, I looked on his ankle, and all I saw was a tattoo on his right leg. E quando eu estava tirando as algemas da perna dele, eu vi que ele tinha um tatu na perna, uma tatuagem na perna direita. And all I could see was the word devil. E a única coisa que eu pude ler era a palavra maligno, diabo. And I looked at him and I said, "Luke, what's the tattoo on your leg?" E eu perguntei, Luke, que tatuagem é essa na sua perna? And he goes, in the devil I trust. Ele disse, no maligno, em Satanás, no diabo eu confio. And I said, I thought that you were trying to understand about Jesus' love. Eu pensei que você estava querendo entender sobre o amor de Jesus. He said, you know, and about that time the doctor and my partner disappeared. So we were by ourselves. E naquele momento o médico e o meu parceiro haviam saído. And I got to talk, and he said, you know, how I got that tattoo was my father
didn't like me studying about Jesus. E ele me explicou como ele havia conseguido aquela tatuagem. O meu pai, diz ele, não queria que eu estudasse a Bíblia. And so what he did was he fed me up on pseudoephedrine O meu pai me sedou and combined with alcohol, and I went to sleep. e, combinado com álcool, eu dormi. And when I woke up, E quando eu acordei, I was in the lounge room. My father was sitting on the chair Eu next estava door na- watching television. eu estava na sala, meu pai estava vendo TV, And I felt something on my ankle, e eu senti alguma coisa no meu tornozelo. and my father looked at me and said, "Escape that." E o meu pai falou para mim assim, Yeah, the father. o pai olhou para mim e disse assim, escape disso, se você puder. Como quem pergunta assim, disso você não escapa. And Luke went on to say that he was confused, that he was trying to follow Jesus, but here he was locked up in prison. E ele me explicou que ele estava bem confuso, ele tentava seguir a Jesus, mas ele se sentia prisioneiro dessa tatuagem. And you know, I could say to him, I believe God had me there at that moment to say to him, you know, you don't have to be scared. E eu creio que Deus me usou para falar para ele naquele dia, você não precisa ter medo. It's no chance that me as a pastor, he knew I was a pastor, and they're talking to you and we're going to have prayer. Não é por acaso que eu sou um pastor, que hoje eu estou aqui e eu estou falando com você e nós vamos ter uma oração. And you know, I'm not saying that that happened every day. It didn't. It was probably about 4 times that happened. Eu não estou dizendo que aconteceu sempre, não aconteceu, mas dessa forma umas 4 vezes. And I said, you know, Luke, I'm just so glad I'm here to encourage you. Eu disse para ele, eu estou muito feliz que eu estou aqui para encorajar você. And I prayed that God would give him the courage to keep on going with his quest to understand about Jesus. E eu oro para que Deus dê a coragem a ele, para que ele continue buscando esse Jesus maravilhoso. And that God would give him the courage and the ability to face what he had to face. And that was the end of the prayer, and the doctor and my partner came back. Perdão, eu orei que Jesus desse a ele coragem, para que Deus desse a ele o Espírito Santo, força e coragem para continuar buscando esse Jesus. Oramos uma oração curta e aí o meu companheiro voltou. Now, Luke was sentenced to 5 years in prison. He'd been involved in armed hold-ups and all sorts of things. Luke foi condenado a 5 anos de prisão. And I still pray for Luke. He has probably 2 years to go on his sentence now. Eu ainda oro por ele, eu acho que ele tem 2 anos para servir na prisão. But you know, God has us where we are in our workplaces. E Deus nos usa onde nós estivermos no nosso local de trabalho. And you know, this is the day that the Lord has made. Esse é o dia que Deus fez. Who knows what God can use you for and me for? Quem imagina e sabe como Deus pode usar você e usar a mim também. My mum and dad were literature evangelists Meu pai e minha mãe eram colportores. for 25 years. 25 anos eles colportaram. Now, it wasn't always lucrative at all. Não foi sempre lucrativo, But you know, I learned a lot about prayer and about following the Spirit's guidance in my life. mas aí eu aprendi sobre oração e a seguir a guia do Espírito Santo na minha vida. And you know, I want to encourage you today to step out and seize the day that God has given you. E eu gostaria de motivá-los a entender e agarrar esse dia que Deus deu para você. And know that when you align your lives with Jesus, E quando você acerta a tua vida com Jesus, you can know that where you are is where God can use you and wants you. e você pode ter a tranquilidade de saber que aonde você está
É onde Deus quer que você esteja e é onde Ele pode te usar. And you know, I don't know whether you've been fallen into the trap of looking at your past and blaming, living a life of blame. Não sei se você caiu na armadilha de ficar olhando para o passado e buscar ver aonde você foi ou aonde você está indo. Or looking at the future and not being game to step out. Ou buscando o futuro sem ter a coragem, querendo olhar para o futuro, mas sem ter a coragem de dar um passo na direção certa. But you know that God can use you and will if you're willing to step out and seize the day. Mas se você acredita e tem a certeza que Deus pode te usar, você pode dar um passo e agarrar esse dia, aceitar esse dia que Deus te deu. You know, I don't know whether you've made a decision for Jesus tonight. Não sei se você tomou uma decisão para Jesus essa You know, noite. sometimes because of opportunities, we're not game to step out and give our lives to Christ. And I want to encourage you to follow the Spirit's leading in your life and step out. Get the information that you need if you don't have the information to make a decision for Jesus. E meu apelo é que você tome uma decisão ao lado de Jesus. Dê um passo naquela direção, na direção de Cristo. Ou peça a Ele que te dê as forças. And maybe God is calling you to step out and serve Him in a different way. Quem sabe Deus está chamando você para servi-lo de uma forma diferente. Maybe to be involved in some kind of ministry within the church or on campus. Quem sabe algum tipo de ministério Deus está chamando você para estar envolvido dentro da igreja, no campus. But the past or the future stops us. Mas quem sabe o passado ou o futuro nos estejam bloqueando e nos travando. You know, sometimes we are scared about the voices that come from the past, the people that have told us we're not good enough. Quem sabe estamos com medo muitas vezes das vozes que vêm do passado e das pessoas que, quem sabe, disseram que nós não somos bons o suficientes. Know that you are God's creation. Mas saiba que você é a criação de Deus. And you know, He didn't make garbage. Ele não fez lixo. He made a creative, beautiful being in you. Ele fez um ser humano grandioso, lindo em você. This is the day that the Lord has made. Esse é o dia que o Senhor fez. Let us rejoice and be glad in it. Vamos nos alegrar e nos regozijar. Amém. Para nós encerrarmos o culto de hoje, vamos cantar o hino de número 477, Canção da Vida. Em pé. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais para mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo, quando forte, quando fraco, ao meu lado estás. Agradeço, Pai querido, por ligar a nossa vida num só coração.
guiado pelos planos, grandes sonhos especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida. Ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo. Quando fraco, tua força nunca falhará. Por tua graça, Pai, imploro transformar a minha vida em uma canção. Amém. Agradecemos a todos pela presença, pela participação. Agradecemos ao pastor Paul por compartilhar a palavra de Deus conosco, ao pastor Ronald Kuhn. E, acima de tudo, agradecemos a Deus. Então, vamos elevar agora uma oração de gratidão. Santo e amorável Deus, te agradecemos mais uma vez, porque através das palavras de hoje, podemos, Senhor, relembrar do teu amor, da tua direção e do teu interesse na vida de cada um de nós. A maneira poderosa como podes usar a cada um. Por isso, Senhor, queremos nos colocar em tuas mãos e suplicar que tu faças de nós instrumentos poderosos sob a direção do teu Santo Espírito. Dá-nos a tua proteção, a tua bênção e a tua presença no repouso dessa noite, e um sábado abençoado na tua presença, na tua companhia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.